Muito bom, vamos à palavra de Deus. Pai amado, obrigado pelo teu amor que está se manifestando de maneira tão poderosa aqui nesse lugar. Obrigado pela tua graça, pela tua benignidade, pela tua bondade. Obrigado. Fala conosco mais uma vez hoje, no nome de Jesus. Amém. Maravilha. Muito bom, gente. A gente falou várias coisas e já faz um tempo que eu não prego aqui de manhã, né? Tivemos muitos convidados esse mês. E a gente tem falado sobre a maturidade, sobre como crescer. E até nossos convidados falaram isso também, né? E Deus nos deu essa ideia de falar sobre uma igreja que é madura, porque o objetivo dele é que a gente cresça e amadureça, não é verdade? Não é que a gente continue criança para sempre. Então nós já falamos, e temos usado a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque lá ele fala dessa questão de maturidade de maneira muito forte. Diz que ele tinha um problema para falar com eles, porque eles não eram maduros ainda, eles pensavam da maneira antiga, não é? E ele dá várias instruções sobre como é que a gente pode amadurecer. Então, vamos falar mais sobre isso hoje, amém? Maravilha. Para a gente, como é que você se sente amado por outras pessoas? Como é que você se sente amado? Quando é que você fala assim, nossa, eu me senti tão amado agora? Vou dar um exemplo. Como é que você se sente amado? Quando o quê? Temos o quê? Não ouvi. Com demonstrações. Então, é verdade. Quando a gente percebe demonstrações práticas, né? Então, você pode se sentir amado, por exemplo, quando alguém te faz um elogio, certo? Como é que você se sente amado? Você está aí com seu esposo, um amigo do lado, fala para essa pessoa, olha, eu me sinto amado quando acontece isto. Fala para ele aí. Uma das minhas filhas, assim, eu me sinto amado quando você me dá um presente. Ela gosta de presente. Como é que você se sente amado? Que coisas fazem você sentir que você é amado? Falou? Pastor, não me sinto amado. Será que o fato de você não se sentir amado significa que você não é amado? Isso é importante. Será que porque você não sente, você não é? Sabe, gente, você pode se sentir amado, né, de várias maneiras, porque amar é uma escolha. E amar se manifesta em ações práticas. Então, como é que o seu filho sabe que você ama ele? Não é só porque você fala, mas é porque tem alguma coisa que você faz que demonstra. É por isso que a Bíblia diz, 1 João, que o amor se manifesta em ações práticas. O que tem a ver isso com maturidade? O que tem a ver isso com crescimento? Você já vai entender. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos então dar vida pelos nossos irmãos. Por exemplo, se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Que amor que é esse que não se tem compaixão? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então existe uma manifestação de uma ação. O amor faz algumas coisas, não é? O amor faz algumas coisas. Então, isto é verdade. Quer dizer então que se eu não sentir que sou amado, não sou realmente amado. Isso é uma questão muito importante, porque às vezes a gente coloca o sentimento da nossa percepção acima da verdade. Porque, por exemplo, eu não sinto que Deus me ama, então Deus não te ama. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Ele entregou seu Filho por nós. Então, a percepção do amor, nossa, pode estar afetado. É verdade, não é? A gente não pode ter problemas em perceber amor? Podemos ou não podemos? Podemos. Então,
Imagina que você vestiu, não é? 3 camisetas, você vestiu um casaco, aí você vestiu por cima um daqueles casacos de lã que a gente nem usa no Brasil, porque aqui não neva. E aí alguém te abraça e você fala, mas eu não senti absolutamente nada. Fala, também não dá, né, filho? Às vezes nós estamos tão enroscados, percebe? Então, essa questão é importante. O amor que pensa em si mesmo, em primeiro lugar, é um amor egoísta. O amor que pensa em si mesmo sempre se frustra, se ofende e se afasta. Isso é muito importante, porque o que acontece é que o amor natural que nós temos, o amor humano, ele está sempre olhando para nós mesmos, certo ou não? Se você me amasse, você faria isso. Você não fez, você me... Então é tudo eu. Então, tem muito filho que não se sente amado pelo pai, muita filha que não se sente amada pela mãe, muito pai que não se sente amado pelo filho, tem muito irmão que não se sente amado pela irmã, todo mundo não sente um monte de coisa. Então, como não sinto, o problema está com você, né? Não pode estar comigo, porque não pode estar comigo. Essa é a natureza humana, voltada para si mesmo. Então, quando você encara o amor da perspectiva apenas sua, se você recebe amor, se as pessoas são legais com você, se elas realmente se importam com você, você sempre vai experimentar frustração e ofensa. Vai experimentar o quê? Frustração e ofensa. Aí a sua tendência é se afastar. Já que não me amam. Eu já vi mães querendo se afastar de filhos. Filhos querendo se afastar de pais. Você já viu isso? Então é interessante isto, né? Quanto mais eu espero ser amado do jeito que eu quero, mais fácil é me ofender com as pessoas. Verdade ou não? Não ficou quieto? Toquei num assunto delicado, não? Quando eu espero uma retribuição ao que eu faço em favor de outras pessoas, eu faço uma coisa boa, eu sirvo, eu atendo bem o meu cliente, eu não esqueço do aniversário de ninguém, põe a lista enorme. Mas aí eu não recebo uma contrapartida, eu estou amando com um amor meramente humano, que sempre espera algo em troca. O amor humano espera algo em troca, e é natural. Agora veja, não é que nós não precisamos ser amados, amém, irmãos? Não estou dizendo isso, perfeito? Não. Eu estou falando da motivação do coração agora. É lógico que nós precisamos ser amados, é lógico que nós esperamos receber amor. O problema é quando é a razão pela qual eu vivo, eu faço, e eu me relaciono, se baseia nesse amor. Então, se este é o único tipo de amor que está no meu coração, eu vou ter muitas frustrações, e vão me ofender, porque eu estou me ofendendo a toda hora. Eu vou me ofender com as pessoas. Eu vou me ofender. Porque afinal de contas, se a minha esposa não fez aquilo que eu considero como um ato de amor por mim, o que eu faço? Eu vou dar um gelo nela. Eu fico mudo. O que aconteceu? Nada. Fala comigo. Você já tem que saber. Já ouviu isso? Não? Porque você tem que me amar do jeito que você já sabe que você tem que me amar e você não me ama. Aí fica ofendido. As pessoas se ofendem muito na igreja umas com as outras. Elas se ofendem no trabalho. Porque existe uma contínua expectativa de que você atenda o meu amor. Porque eu quero receber, eu quero receber. Então, mas como assim tipo de amor? Olha, há vários tipos de amor. Na nossa língua portuguesa, na língua inglesa e muitas outras línguas, quando você lê a Bíblia, está tudo escrito amor, mas, por exemplo, no grego, eles usam 4 palavras para escrever amor, porque elas têm significados diferentes. Não significa a mesma coisa, mas certamente, se eu falar aqui, você vai identificar facilmente. Olha que legal. Tem o eros, que com o passar do tempo evoluiu para o erótico, né? O erotismo,
que fala daquele amor da paixão, que envolve o corpo, a sensualidade, que envolve aquela coisa, né? Eu te desejo. Ele existe esse amor, é verdade. A palavra eros vem do deus grego Eros, filho de Afrodite. É conhecido como o amor da paixão, o amor do sexo. É caracterizado, definição do grego, como um amor errático. O que é errático? Ele, entendeu? Não está preocupado de fazer coisa certa. Por quê? Porque ele quer que me ame, me ame, me ama, me ama, me ama, eu quero, ele me ama. É caracterizado por um amor possessivo, egoísta, superficial. É o amor que pensa em si mesmo em primeiro lugar. Então o eros está mais para prazer do que para amor, percebe não? Então, por exemplo, quando dois jovens estão namorando e decidem partir para uma intimidade física antes do casamento, isso é amor? É amor de verdade? Não, é interesse. Eu tenho um interesse pessoal, eu quero ser satisfeito. Não é um puro egoísmo. Lembro de ter aconselhado vários casais que estavam enfrentando esse tipo de problema, né? Eles queriam entender por que Deus fala que a gente não pode ter relação no casamento. Eu falei, é a questão do amor, filho. Ah, mas se eu amo, não pode ficar junto? Não, amor ágape é o outro tipo de amor. É o amor que se interessa pelo outro e respeita o outro. Não é o amor que quer ter uma coisa em troca e pensa em si mesmo. O eros pensa em si mesmo. Lembro que uma vez eu perguntei, um casal que estava com essa luta, eu perguntei, você ama mesmo ela? Amo. Você ama mesmo ele? Quanto vocês amam? Você ama o suficiente para não fazer sexo com ela até casar? E você ama ele? Amo. Você ama o suficiente para você não ficar provocando ele? Porque assim, mano, é difícil aí, hein? Você ama mesmo a outra pessoa ou você está interessado em obter alguma satisfação? Então, meus amigos, jovens que estão aí, se ele te propor, vamos ficar juntos, se ela te propor, que mal faz? Pensa bem se isso é amor mesmo. Não, isso é amor, isso é uma questão humana, é um amor humano do pior tipo, o egoísta. Eu estou pensando no meu interesse. Aí chega uma hora que de repente não tem mais interesse, né? O amor deu a fruta. Aí eu sinto, aí usa um monte de outras, eu sinto que não ama, sinto que não sei, aí acaba. Acaba porque nunca foi amor. Porque o amor verdadeiro nunca acaba. Tudo crente suporte o amor jamais acaba. Mas esse amor que está escrito na Escritura não é eros, é ágape. O outra palavra para amor é filia ou filéus. É o amor da amizade. Então no grego você encontra também filia, só que no português você vai ler amor. Mas na verdade, se você pegar o grego, está dizendo filia. Filia é o seguinte, é o amor da amizade, é entre amigos próximos, é baseado na confiança mútua e no companheirismo. Então, por exemplo, o Arnaldo é meu amigo, eu confio no Arnaldo, ele confia em mim. O Davi é meu amigo, o Edson Paulo é meu amigo, meu filho também é meu amigo, minhas filhas. É um amor baseado na amizade, é legal. Eu confio nele, ele confia em mim. Se alguém vier falar alguma coisa mal do Arnaldo para mim, eu penso, cara, o Arnaldo tem uns problemas, eu sei, é difícil, complicado. Eu também tenho, não é verdade? Mas espera um pouquinho, isto aí não. Esse eu conheço. Amém, irmãos? Então esse amor que faz você se importar com o outro. É um amor, só que é um amor recíproco. É um amor humano também. E não está errado com esse amor, amém, irmãos? Mas assim, se eu começar a falar mal do Arnaldo, criticar o Arnaldo, de repente o Arnaldo pisa na bola, e aí eu começo a contar para todo mundo, dizendo, vamos lá. Aí eu falo mal dele, isso vai afetar a nossa amizade ou não vai? Vai, ele pode ficar chateado comigo, até com razão. Se o único amor que existe entre nós dois for o filéu, o da amizade, esse relacionamento não se sustenta. Um vai ter que amar com amor ágape, para que a coisa se sustente. Estão acompanhando, irmãos? Que o ágape, você sabe, é o amor de Deus.
Tem outro amor, uma outra palavra em grego para amor, que é a storge, que na verdade é a mesma coisa que o filia ou filéus, só que é na família. É o amor do pai pelos filhos. É o amor assim, sabe quando o pai faz qualquer coisa pelo filho? Faz ou não faz? Faz. Parece que é um amor incondicional. Não, mas é um amor filia mais forte. Pode ser desequilibrado, pode ser dependente, porque você quer fazer tudo. Alguns pais amam tanto que começam a querer anular o filho, você percebe? Começa a querer controlar o filho. Não é porque eu amo você. Para isso. Percebe o problema do amor só humano? Eros e filia são amores humanos. Eles são insuficientes. Não é que a gente vai jogar fora, tá? Eu vou continuar tendo amor eros pela minha esposa, mas na verdade é um amor também que eu tenho umas grandes vantagens. Tem ou não tem? Tem. E ela também tem grandes vantagens. Mas se for só amor eros entre nós, não sustenta casamento. Se for só amor filia, que eu amo ela, é minha amiga, minha companheira, vai ser muito bacana. Mas numa hora pode simplesmente, tá, cada um pro seu lado. O amor que sustenta é o ágape. Tanto o estorge como o filéus é um tipo de amor que espera um retorno. Eu amo você, mas eu também quero que você me ame, dá um sinal aí, pelo menos. É verdade ou não é, irmãos? Tudo bem com isso? Tudo bem, entretanto existe este amor, o ágape, a forma mais pura de amar. É um amor incondicional que Deus tem por todos e que não espera ser correspondido. É o tipo de amor que se foca no outro, nunca em si mesmo. O ágape não é motivado pelo desejo de se obter alguma coisa em troca. É uma escolha consciente de autossacrifício em benefício do outro. O único amor que sofre é o ágape. Porque Deus ágape o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amém? O único amor que ama, que é puro, é o amor que é capaz de sofrer. Porque o eros não sofre, ele separa. Nem o filéu. Os filéus sofrem um pouco, mas ele separa. Mas o ágape sofre e não separa, porque não está focado em si mesmo. Quando Jesus mandou amar uns aos outros, o que você acha que ele falou? Ágape uns aos outros como eu, ágape vocês. E quando mandou amar a mulher e amar o marido? Está escrito ágape, não está filéus, não está filéus a sua esposa, está ágape a sua esposa. Ame a sua mulher sem esperar nada em troca. Para a mulher é mais difícil, que ela espera um presentinho, né, uma correntinha, um sapato. Não, estou brincando. Mas o homem que ágape a sua esposa, compra para ela primeiro, depois para ele. Amém, irmãos? Fala Deus, diz as mulheres, fala Deus. Então, o amor da natureza humana espera ser amado de volta. O amor da natureza divina simplesmente ama, ponto. Agora, Jesus mandou a gente amar com qual amor? É esse. Aí você fala, uma coisa de louco, mas como é que eu vou amar ágape? Relacionamentos são sustentados por ágape. Se eu só amo você enquanto você me ama, Jesus falou o seguinte: se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa vocês têm? Até os bandidos aí fazem a mesma coisa. Eles amam os que amam eles. Tornem-se semelhantes ao seu Pai Celestial. O seu Pai Celestial ama, independente de. Amém? Está claro, Jesus está claro. Não precisa esse texto aqui, tem muitos textos sobre isso. Quer ver um casamento rachando? Você não me ama. Por quê? Porque você não dá aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu preciso. Então você não me ama. Se amarmos somente com filéus, que é este amor do recíproco, vamos nos decepcionar. Vai ou não vai? Vai. Vamos nos frustrar. Vamos ficar ofendidos. O amor ágape não se ofende. Pedro traz Jesus, aí Pedro chega lá, na hora do peixe, lembra? Estava pescando, pesca os peixes, senta na fogueira, e Pedro chega lá com aquela cara meio não sei o quê,
traiu Jesus 3 vezes. Jesus olhou para ele lá na casa do sumo sacerdote, viu ele olhou Jesus, ele tinha xingado. Aí ele está chegando para Jesus, o que ele está esperando? Uma repreensão? Uma tristeza de Jesus? Aí Jesus ficou triste. Aí chega lá, só que Jesus ama com qual amor? Ágape, então ele não se ofende. Qual é a pergunta de Jesus para Pedro? Pedro, você me ágape? E Pedro fica assim, não levantou a placa, não levantou não puxou a capivara, não falou, tá vendo, cara, não te avisei, que foi? Ele só quer saber uma coisa, Jesus, você me ama? Você é ágape, eu? Aquilo surpreende Pedro, porque ele não espera. Eu só quero saber se você é ágape, eu, porque eu ágape você do mesmo jeito. Meu ágape para você não mudou. É maravilhoso, não é? Amém, irmãos? A gente crê nesse amor ágape de Jesus por nós? Não, a gente foi ensinado pela religião que Jesus fica triste, agora ele não está olhando para a gente, Deus não vai te ouvir. E tudo mentira. Então, 1 Coríntios 13 vai explicar o que é este amor. Eu pus aqui uma versão adaptada, colocando outras versões, e acrescentei o ágape, na palavra amor. O amor ágape é paciente e bondoso. Sabe o que é paciente? É aquele que é capaz de sofrer uma injustiça e permanecer firme. Sabe o que é sofrer uma injustiça e permanecer firme? É cruz, levar a sua cruz. Porque levar a cruz não é você levar a cruz dos seus pecados, eu pequei, então não, a cruz dos seus pecados quem levou? Foi colocado em Cristo Jesus, está consumado, amém? Quando ele fala, tome a sua cruz, ele fala, você vai amar, mas as pessoas não vão te amar de volta. Você vai amar, mas eles vão ser injustos com você. Você vai amar, mas eles vão dizer que você não ama. Então tome a sua cruz, essa é a cruz, porque aconteceu comigo mesmo. Um preço a se pagar pelo amor ágape é que existe um pouco de sofrimento. Estão entendendo, irmãos? Então a cruz é o sofrer injustamente por amor, por amar, e não por ter feito algo errado. Você está sofrendo por algo errado, bom, então não sofre, velho. Então o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Ele não quer controlar. Ele não demanda das outras pessoas, não põe os seus termos. Não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira. Na outra versão, não busca o próprio interesse. A melhor definição de ágape é isto: é o amor que não busca o seu próprio interesse e que não exige que as coisas sejam feitas do meu jeito. Esse amor é mais difícil, né, pastor? Mas é esse amor que Jesus falou. É esse que eu quero que você ame. Ele não é irritável nem rancoroso, ou seja, não fica explodindo. O que não é rancoroso? Não guarda rancor. Você sofre ofensa, dor, você perdoa. Aí você continua. Você acha que Jesus ia pedir para a gente uma coisa sem dar o poder da gente praticar? Você acha não? Então se ele mandou a gente ágape uns aos outros, ele deve ter resolvido esse problema, não deve não? Ele fez alguma coisa que nos permitiu a ágape uns aos outros. Porque senão ele não poderia pedir. Deus não pede nada para nós que Ele mesmo não tenha dado. Você já percebeu? Ele não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor, esse amor ágape é sempre em relação ao próximo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ágape jamais acaba. Agora, como é que a gente vai amar com esse amor? Esse texto é conhecido, nossa, a gente deve ter ouvido várias vezes. A questão é, como é que é a nossa prática? Essa semana aqui, eu estou vendo já há um tempo sobre a questão do amor e da maturidade. Eu falei, Jesus, eu não sei amar. Eu espero demais que as pessoas me correspondam. Todo dia me peguei uma semana inteira frustrado, remoendo, perdoando uma pessoa várias vezes, uns tempos atrás, na pandemia.
Deus falou: o problema não está com ela, com ele não. O problema está com você. Suas expectativas. Eu amo ele igual eu amo você. E agora? Mas Deus não podia amar ele do jeito que ama a mim, porque ele fez umas coisas que não devia. Não é assim que a gente pensa? E nós ficamos no fundo, esperando que tem uma vingancinha, né? E eu falei: Senhor, me perdoa. Pensamento de... Eu via sempre o Senhor, vejo, mas aí quando ele... Quero ver. Quando todo mundo souber o que ele fez. A gente quer que as pessoas saibam o que o outro fez com a gente. É verdade ou não é? Mas Deus não expõe, porque Ele ama. Também não expõe você. Então, irmãos, como é que ama assim? É impossível. Não é impossível. Você crê na Bíblia? Quantos creem? Você crê na palavra de Deus? Amém? Então, estou lendo Bíblia com você. Romanos 5, capítulo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Mano, está sempre escrito isso na Bíblia. Por que sempre se alegra com provação? É Tiago que manda alegar com provação. É o Paulo que manda alegar com provação. Então, eu não sei ficar feliz. Pedro também fala, né? Fiquem felizes com as provações. Falei: mas o que esses caras têm? Eles têm amor ágape. Fiquem felizes de passar por provação e enfrentar dificuldade, porque sabemos que contribui para desenvolver a perseverança. Ou seja, você não vai desistir. Porque tem uma tribulação, você vai dizer o quê? Deus não me ama, eu estou com um problema de saúde, Deus não está vendo a minha situação. Isso é uma imaturidade, uma infantilidade, uma incredulidade. Porque a perseverança, pois sabemos que contribui para desenvolver perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Opa, a perseverança molda o caráter. E o caráter aprovado fortalece a esperança. Eu sei quem Deus é. Tem doença hoje, mas não terá amanhã. Hoje é assim, mas não será amanhã, porque Ele sempre fala a verdade, amém? E eu creio na verdade. Mas as pessoas olham, elas põem um prazo para Deus. Deus, o Senhor tem que curar a minha doença até quinta de manhã. O Senhor tem que curar o meu filho até quando ele fizer 5 anos. Não é isso não? Deus não atende às nossas expectativas, então o que a gente faz? Eu já sabia, Deus não me ama. Mas na verdade você não cria no amor dele antes. É por isso que você está dando prazo. Porque o amor ágape, ele nunca deixa de crer. Amém, irmãos? O grande problema com a gente é que a gente duvida do amor de Deus. Ele fala: eu ágape em você, e a gente fala: será? Por que não acontece isso? Por que não acontece isso? Por que não acontece isso? Pois sabemos que a esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama. Que palavra que está escrito aí? Ágape. Porque sabemos o quanto Deus nos ágape. É por isso que eu suporto as tribulações. É por isso que eu enfrento as pressões. Porque eu sei que Ele me ama com amor ágape. Pois sabemos o quanto Deus me ama. E uma vez que Ele deu o Espírito Santo dEle para mim. Quantos tem o Espírito Santo? Você crê em Jesus? Você tem o Espírito Santo. Para que deu o Espírito Santo? Para encher o nosso coração com o seu amor ágape. Então o amor ágape está no coração de todo aquele que crê em Jesus. Já está aí. Porque o Espírito Santo está aí. Mas eu não sinto. Você não sente, mas você crê. Você não sente que está salvo, você crê que está salvo. Você não sente que está curado, você crê que está curado, amém? Os sentimentos seguem a fé. Então, irmãos, a Bíblia diz, tem uma outra versão que diz, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É a outra versão desse texto. Diga: eu tenho amor ágape. Fala com mais convicção, vai. Não estou usando, mas eu tenho. Pois é, mesmo tendo a capacidade de amar com amor ágape, a escolha de amar dessa forma é minha, somente minha. Aí se o Arnaldo só me amar aqui com o amor filéus e eu filéus aqui, uma hora, aí alguém pisa na bola, não,
Não sei, acho que ele lá, eu aqui, não é? Mas se é ágape, alô, tudo bem aí? Estamos aqui ainda. Na hora que eu tiver muito ruim pisando na bola, é o ágape dele que pode me transformar. Na hora que ele estiver ruim pisando na bola, é o meu ágape que vai ajudar. Amém? E esse ágape veio de quem? Dele, somente dele. Então, irmãos, como é que eu amo o outro? Eu amo o ágape. Ágape é assim, é um você. Uma única direção. Filéu, é um você, mas você me ama também. É tão legal. E o eros, eu quero que você me ame. Então a gente precisa começar a pensar qual que é o amor que a gente mais está usando. E se você não nasceu de novo, se você não creu em Jesus, não tem Espírito Santo, não tem ágape, está entendendo? Por isso que esse mundo está numa desgraça. É só eros, é só eros, é só eu. Por isso que você vê eros para tudo quanto é lado, você liga filme, é eros. No máximo que você vê num filme, o que é? É o filéus, eu te amei, você me amou. Mas você não vê ágape, amor sacrificial, muito difícil. Então, tem outro problema. O amor seja sem hipocrisia, a Bíblia diz. Ágape seja sem hipocrisia. O que é o amor ágape com hipocrisia? Assim, eu amo você, Rafael, Cíntia, vocês estão legais, eu quero, porque eu amo Jesus, amo vocês, eu confio em vocês, mas lá no fundo eu estou esperando que você, afinal de contas, me ame um pouquinho também. Estou fazendo para Jesus? Estou amando por causa de Jesus? Aí você vai lá e começa a servir nas crianças, e você começa a trabalhar com as crianças, aí uma pessoa fura uma escala, você abre, aí a outra pessoa fura a escala, você cobre, aí você cobre a terceira escala, e você está lá, se esfalfando e tudo mais, e aí então, o líder de ministério com crianças não vê que você está fazendo aquilo, e você fala, estou fazendo por ti, Jesus, mas ninguém vê. Não está fazendo por Jesus, na verdade. E aí, de propósito, Jesus faz ninguém ver. Você acredita? E aí, o líder passa, nem cumprimenta você, cumprimenta o outro, que faltou 3 vezes, falou, você está bem? E você fica ali, aí você se ofende. Aí você se frustra. Aí você se afasta. Está dando para entender o exemplo, irmãos? Qual é amor? Não estou falando que a gente não precisa do amor filéus, não é isso. É qual é a motivação pela qual você faz o que faz. Então, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala dos dons. 1 Coríntios também é uma igreja que tem muita gente, de várias classes sociais. Eles têm muitos dons. Paulo explica os dons, mas eles estão traindo um ao outro, tem imoralidade para tudo quanto é lado. Os ricos não abençoam os pobres. Quando eles tomam a ceia do Senhor, os caras comem tudo aqui, não deixam os outros se misturar, não querendo misturar com essa ralé, eles não honram uns aos outros, e está tudo lá. E Paulo está fazendo várias correções. Então ele explica os dons, para que servem os dons. Ele diz, o dom é para você servir o seu irmão, não é para você. Paulo está dizendo, não é porque você tem um dom, que você é melhor que o outro, mas na igreja, a religião diz o quê? Mas se você tem esse dom, você é melhor. É verdade ou não é? Os caras, a hora que eu tiver um dom, aí o pessoal vai me valorizar aqui nessa igreja. Ou então, se eu tivesse em outro lugar, já teriam me reconhecido. Eu já ouvi isso aí, nesses 40 anos que eu sou cristão, muitas vezes. Está fazendo para Jesus mesmo? Né? É que nem no casamento. Não, eu estou aguentando há muito tempo. Quer saber? Não vou aguentar mais. Vou chutar o balde. Deixa eu dizer, enquanto você tem esse amor que está esperando uma coisa em troca, as coisas não rolam, ministério não rola, dom não rola, unção não rola, casamento não rola, está entendendo? Na hora que você faz só por Ele, para Ele, para a glória dEle, começa a acontecer milagre.
começa a pessoa a ser transformadas. O problema não está com os dons, nem com os erros das pessoas. Dá para entender, irmãos? Paulo fala, o problema não é o dom, meu irmão. Deixa eu dizer qual que é, capítulo 13, não dá para ler tudo. Vou mostrar para vocês uma forma de viver muito mais excelente. E ele começa a falar do amor. Aí ele fala, o amor. Ele vai dizer que se você tiver conhecimento, ciência, sabedoria, todos os dons de profecia, mas não tiver ágape, isso não aproveita nada, nem para você, nem para os outros. Você vai chegar lá diante de Deus, fez muitas obras e tudo e tal, e você fez curei muitas pessoas e tudo, tem muitas. Aí Jesus vai perguntar, quantos você amou? Está dando para entender? O que ele mandou a gente fazer? Amar uns aos outros. Nós vamos ser julgados pelo quê? Se amamos. Se amamos. Aprendeu a amar quando você estava lá? Deixei uns inimigos perto de você. Deixei uns caras difíceis ali. Você morou com a sogra. Aprendeu a amar? Ô Jesus, se eu for só essa. Não te dou uma tribulação maior que você pode suportar. Não dá para argumentar com Jesus, irmãos. Não dá. Você aprendeu a amar? Eu tentei, eu fiz. Falei, cara, se você tivesse amado, tudo o resto ia acontecer. Então, no capítulo 13, ele fala do amor. E é no capítulo 13, bem lá, na conclusão dele, junto com o 14. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos, né? Para entender Coríntios, tinha que ler a carta do começo ao fim. É uma mensagem só. É uma mensagem só. Não cabe nesse culto aqui. Acho que é por isso que Paulo pregava 2, 3 horas, é verdade? Né? Então veja bem, o que ele faz? Paulo fala dos dons, mas irmãos, tem um caminho mais excelente. Deixa eu te mostrar o amor. Sem amor você não é nada, você é ninguém. Porque o amor faz isso. Já li, o amor faz. Aí ele vai dizer, quando eu era criança, falava e pensava, falava como criança, me comunicava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Está no meio do capítulo do amor. Quando Paulo vai concluir o que é maturidade na carta de Coríntios, que ele está falando que eles são imaturos, no começo ele fala, se você não amar, você não é maduro. O que é a prova da evidência da maturidade é você amar com amor ágape. Enquanto você ama com amor que espera em troca, você quer uma criança. O que uma criança quer? Ela quer receber o presente. Se o outro não recebe, ela fica chateada, porque ela é uma criança ainda. Mas quando ela é madura, não é mais criança, se não recebe amor, tudo bem, continua amando. Então olha que legal. 3 coisas, na verdade, permanecerão. O que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Que o amor, aí no capítulo 14 ele fala, portanto, uma vez que vocês entenderam os dons, vocês viram essa situação de tem imoralidade, tem divisão, tudo isso é falta de amor. Imoralidade é falta de ágape, divisão é falta de ágape, um irmão processando o outro é falta de ágape, um criticando o outro falando mal é falta de ágape. Ele fala, o problema de vocês é a maturidade que não tem ágape. Mas o ágape já foi derramado no seu coração, ei! Então ele diz que o amor, o ágape, seja o seu maior objetivo. Que amar até aqueles que são seus inimigos seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons. Porque a gente faz uma coisa assim, agora eu vou amar, então não quero mais os dons. Para, isso é coisa de criança. Criança faz o quê? Pega um brinquedo novo, o que ela faz com o outro? Ela joga fora. Ela não precisa.
Contudo, deseje também os dons, especialmente de profetizar. Por quê? Quem profetiza encoraja o outro, consola o outro, anima o outro, edifica o outro. O que é profetizar? Ouvir de Deus e comunicar para as pessoas. Todos podem fazer. Por quê? Porque profetizar está na palavra de Deus, tem base na Bíblia. Já explicamos isso em outro, não dá para falar hoje. Uma profecia é assim, você vai casar com... Não, isso não é isso. Então ele fala... Sirva a Jesus. Faça o melhor. Faça bem a sua célula. Mas se fizer a sua célula esperando que as pessoas no final venham dizer, nossa, não fosse você na minha vida, onde estaria? Mas as pessoas falam, mas a gente quer que fala sempre, não é verdade? Não. Uma necessidade de reconhecimento contínuo, isso é por falta de ágape. Ou então as coisas, é tudo baseado no que aquela pessoa me tratou, me falou aquilo, aí de repente aparece e fala, sabe o que é? Aí dá um monte de desculpa para não fazer um monte de coisa. É claro que eu não estou dizendo que quando alguém deixa de servir no ministério, ou qualquer outra coisa, é falta de ágape. Amém, irmãos? Cada um examine a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, cada um examine a si mesmo. Veja aí no seu coração as suas motivações. Porque tem gente servindo a Jesus aí dando um gás e não tem ágape. Aí sabe o que acontece? Não aparece fruto. Porque o fruto verdadeiro vem quando a gente faz sem esperar nada. Fazemos por Ele. Então, concluindo aqui, irmãos, né? Tem mais coisas que poderíamos falar. Por exemplo, a fé opera pelo amor. O fato de a fé não funcionar é porque não está em amor associado. A verdadeira maturidade vem quando escolhemos amar com amor ágape. Aí tudo começa a dar frutos. Como é que é o amor ágape derramado no coração? A fonte do amor ágape é o Todo-Poderoso. Ele derrama no nosso coração o Espírito Santo. Então se torna uma fonte aqui. Como é que eu consigo amar ágape? A fonte está aqui. Aí conforme eu estou amando a Jesus, em vez de você falar, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, faz assim, Jesus como tu me amas, eu estou impressionado como tu me amas, eu reconheço teu amor por mim. Aí você está reconhecendo. Quando você reconhece este amor começa a fluir dentro de você. Imagina uma caixa d'água, ela enche, e aí todos os canos começam a distribuir água para toda a casa. Nós somos assim, nós enchemos de amor, aí começa a distribuir, é amor, dom, sabedoria, serviço. É assim que funciona, a gente é cheio, transborda e chega a outras pessoas. O nosso Pai não quer ser entendido, Ele quer ser conhecido. A obra de Jesus é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, amém? A gente quer entender porque Deus faz as coisas, Ele fala, não vou te explicar. O Gustavo leu o texto, quem é que pode compreender o entendimento dEle? Deus quer ser conhecido, amém? Quer que a gente ande com Ele, e Ele anda em amor. Então, a pergunta de Jesus a Pedro, você me ama? Jesus não estava ofendido, Ele quer saber a motivação de Pedro para servir a Ele, é o amor por Ele. Uma vez eu estava lá falando com Jesus, faz um tempo atrás, Ele falou assim, eu lá orando, Senhor, as tuas ovelhas, eu tenho uma palavra de Deus com as tuas ovelhas, e eu fico muito irritado quando as pessoas ofendem as ovelhas, eu fico muito bravo. Ele falou, por que você está fazendo ministério? Eu te amo, eu vejo as ovelhas e tudo. É o amor pelas ovelhas que é a sua razão para fazer o ministério? Aí eu parei e falei, se for o amor pelas pessoas que me motiva, eu vou me frustrar, vou me ofender e vou me afastar. Será que Deus me chamou mesmo? Qual é o amor para fazer o ministério? Pedro, você me ama? Ele não perguntou, Pedro, você ama as ovelhas? Pedro, você ama os discípulos? Ele perguntou, Pedro, você me ama? Então, pastoreie as minhas ovelhas. Legal, né? Eu falei, Jesus, estou com a motivação errada, por isso que eu estou ficando meio irritado, frustrado. Eu vou fazer porque eu te amo.
E aí eu queria sair fazendo tudo. Ele falou: eu sei que você vai fazer porque me ama, mas eu não te mandei fazer agora. Amém, irmãos? Mas essa é uma outra história. Se você ama Jesus, se Ele falar, faz uma pausa agora, o que você faz? Uma pausa. Se Ele falar, vai agora, você faz o quê? Vai. Se Ele mandar, anda sobre as águas, você anda, porque vai ficar de pé sobre as águas. Amém, irmãos? Então, o ágape já foi derramado. Pode subir a banda aqui? Já foi derramado em nossos corações. O ágape já foi derramado. Podemos nos apropriar disto. Nós podemos usar. O ágape nos deixa livre de amargura, livre de ofensa, livre de frustração. Não é maravilhoso, gente? Mas esse ágape primeiro é com Ele. Eu amo a Jesus. Reconheço quando Ele me ama. Quanto mais eu amar a Jesus, mais eu vou amar as pessoas. Quanto mais eu amar a Jesus, mais os dons que Ele me deu vão começar a fluir poderosamente. E eu não preciso ter os dons do outro. Se Deus deu o dom de curar para o outro, eu fico tranquilo. Qual é o Deus que Deus me deu? É Ele que me deu, amém? Quem nem falou o print ontem aqui, você não é todo mundo. Não é verdade, não? Cada um tem uma digital. Livre da pressão da opinião dos outros. Como você ama Jesus, você faz o que Jesus pede. Imagina que tem muitas pessoas aqui que têm muitas expectativas em relação a mim. Eu tenho muitas expectativas em relação a muitas pessoas aqui. Mas eu tenho que fazer o que Jesus me pede. E você tem que fazer o que Jesus pede. Quando o Senhor falou para a gente trocar as cadeiras, o Senhor falou, pode fazer. Tá bom. Aliás, eles atrasaram, tá, irmãos? Por isso não estou aqui. Mas vou entregar. Semana. Quando ele falou, eu falei, eu pensando, como é que eu vou convencer as pessoas que é um bom investimento? O Senhor falou, tem pessoas que me amam aqui. Tem pessoas que me amam aqui. Não vai ter esforço nenhum. Sabe o que elas vão fazer? Quando elas olharem, vão dizer, eu vou dizer para elas, é para você, vai lá e investe tanto. E eles vão investir. Em um mês nós pagamos as cadeiras, irmãos, amém? É o amor. Aqui tem gente que ama Jesus. Você ama Jesus. Usa o ágape que está dentro de você, para ficar livre de pressão de tentar ser o melhor em tudo, tentar ser uma pessoa que Deus não pediu. O ágape nos livra do medo de fracassar, do medo das condenações. O amor ágape já está no seu coração, amém? Faz tudo para Ele. Quando a gente faz sem ágape, a gente fica falando muito da gente mesmo, sabe? Falar de você, do testemunho que Cristo fez na sua vida, fale o resto da vida. Pode falar várias vezes. Mas quando você tem que falar só de você, que eu isso, que eu aquilo, que eu sinto isso, você... não precisa, ágape. Ágape é o outro. Ágape é Ele. Vamos ficar de pé, irmãos?